Amém, gente? Vamos iniciar nosso estudo? Vamos começar mais um estudo bíblico. Eu irei orar para a gente começar. Querido e santo Deus, nós te louvamos por mais um domingo, mais um estudo bíblico, mais uma EBD, ó Pai. O Espírito Santo, que o Senhor nos conduza essa manhã, esse dia, esse estudo, Senhor, que tudo que vamos conversar aqui, tudo que vamos aprender aqui, seja o Teu nome sendo exaltado, seja o Senhor falando por meio de nós, ó Pai. Nós colocamos a vida de cada um que já chegou, cada um que está por chegar, cada um ainda, Pai, que tenha fome e sede da Tua palavra, Pai. Que isso nos capacite a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Oséias capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 9, ou melhor, 9 e 10. Oséias 9 e 10. Semana passada nós vimos o 7 e o 8. E nesses capítulos, relembrando, que vemos Deus denunciando e repreendendo os líderes da nação de Israel por terem abandonado a Deus, por meio da sua corrupção, por meio da sua idolatria, por meio dos seus problemas que estavam causando. E que o juízo de Deus era iminente, que Deus mandaria juízo para aquela nação. Agora, a partir do 9, agora no capítulo 9, nós podemos dividi-lo, o capítulo 9, em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 9, vai falar sobre o anúncio do pecado de Israel. Do 10 ao 14, vai falar sobre as consequências do pecado. E do 15 ao 17 é Deus condenando o povo. Então, Oséias capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: Ó Israel, não te alegres, não exultes como os teus povos. Ô Bernardo, acende a luz, por favor, aí, eu esqueci, na pressa aí. Obrigado. Bom dia, bom dia. Ó Israel, não te alegres, não exultes como os povos, pois te prostituíste, afastando-te do teu Deus. Amaste o salário da prostituição e toda a eira de trigo. Nós começamos aqui o versículo 1, Deus apontando o pecado do povo. Deus mostrando o pecado do povo, que o povo tinha abandonado a Deus e estavam fazendo sacrifícios, alimentos que nós lemos na lei de Moisés, o trigo, o azeite, o vinho, e estava sacrificando para outros deuses. Então o povo, em vez de sacrificar os alimentos que eram para Deus, estava sacrificando para outros deuses. No versículo 2, a eira e o tanque de espremer uvas não os sustentarão, e o vinho novo lhes faltará. Deus está dizendo, por meio de Oséias, que tanto o vinho quanto o trigo, que é o Senhor que dá, o Senhor nos dá tudo, amém? É o que nos dá o que comer, o que beber, o que vestir. E tudo é para a honra e para a glória dele. Mas tudo que era para a honra e glória dele, o povo estava usando para outros fins. E esses fins, por causa do pecado do povo, por causa da desobediência do povo, o vinho, tanto o vinho quanto o trigo, iriam acabar. Porque no cativeiro não iria ter mais esses alimentos que seriam ofertados a Deus ou, naquela época, outros deuses também. Versículo 3. Não permanecerão na terra do Senhor, mas Efraim voltará ao Egito e comerão alimento impuro da Síria. Efraim nada mais é que a tribo do norte de Israel. Era um apelido, um título que os profetas usavam, que as pessoas usavam para referir ao reino do norte. O Egito também pode ser o país é Egito, mas também é um símbolo também como cativeiro, como escravidão, que o povo estava muito marcado na história desse povo, a escravidão do Egito. Então, Efraim é a tribo do norte, as tribos do norte, o reino do norte, e o Egito pode ser tanto o país quanto um símbolo para o cativeiro. E aqui, quando fala que não permanecerão na terra do Senhor, nós conhecemos muito bem a história. A história nos conta
que Deus deu as terras a Abraão, e por meio de Abraão viria o Messias. Então Deus deu a terra ao povo, mas com uma condição: se o povo continuasse sendo fiel a Deus, eles continuariam na terra, mas se não fosse fiel, Deus tiraria eles da terra. E foi dito e feito o que aconteceu aqui. Então Efraim não permanecerão na terra do Senhor, e voltará ao Egito, e comerão alimentos impuros da Assíria. Ou seja, o povo desobedeceu a Deus, o povo abandonou a Deus, por isso que eles vão para o cativeiro e se tornarão escravos naquela terra. No caso, o Reino do Norte, a Assíria. Amém? Até aqui? Tudo bem? Okay? 4. Não derramarão ofertas de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão com suas ofertas. Essas serão como alimentos de pranteadores, que contamina todos os que dele comem. Pois o pão será somente para o seu apetite, não entrará no templo do Senhor. Então, Oséias está avisando: não haverá mais sacrifícios, não haverá mais ofertas, não haverá mais templo, não haverá mais nada. Será somente um tempo de choro e de ranger de dente. Somente por causa da desobediência a Deus, desobediência que eu falei, né? Desobediência a Deus, o povo iria passar por um momento de pranto, de luto, de dor. É o que o profeta está falando por meio, Deus está falando por meio do seu profeta. Além dos sacrifícios, olha o 5. Que fareis no dia da solenidade e no dia das festas do Senhor? Nós sabemos que Deus, por meio de Moisés, instituiu 7 festas. Vamos ver quem sabe as 7 festas do povo de Israel. A Páscoa, o pão azizo, as primícias, Pentecostes, as trombetas, Yom Kippur ou o dia de expiação, e as festas das cabanas ou tabernáculos, dependendo da sua versão. A Páscoa, pães de amizos, azimos, isso. As primícias, Pentecostes, trombetas, perdão. Pentecostes, trombeta, Yom Kippur ou dia de expiação, e das cabanas ou tabernáculos, dependendo da sua versão da Bíblia, mas é a mesma coisa. Esse dia de expiação é de Josué? Não, aquele de expiação é quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aquele um dia ao ano. E é comemorado até hoje pelos judeus, tudo mais. Mas essas 7 festas tinham objetivos para a época, que era apontando o que Deus fez pela nação. Então, vamos pegar a Páscoa. A Páscoa, o povo comemorava a Páscoa, comemorando, agradecendo, honrando a Deus, louvando a Deus por... A menina está tirando foto. Por ter tirado a escravidão do Egito. Mas também, as 7 festas também apontavam para outra coisa. Apontava para Cristo, apontava para o Messias, apontava para Cristo. Então, enquanto naquela época o povo comemorava a libertação da opressão do Egito na Páscoa, nós comemoramos hoje a Páscoa, que vai dar... Que tem um coelhinho, que hoje vai ser dia 3, né? Esse ano é sexta-feira da Paixão, dia 3. Tá caro. É sabor. Até perdi. Então, nós hoje comemoramos a Páscoa porque nós cremos que Cristo nos libertou da opressão do pecado. Então, sempre tinha o apontamento para a época e apontamento para Cristo. Eu não vou falar todas as festas por causa do tempo, mas todas as festas tinham um apontamento para Cristo. Então, e naquela época, quando estiver o cativeiro, também não haverá mais sacrifícios e também não haverá mais festas. E o povo sem festas é um povo triste, solene, pranteadores, tristeza. Então, a tristeza vai reinar, o choro vai reinar. 6. Porque eles fugiram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará.
As urtigas possuirão os seus preciosos objetos de pratas. Espinhos crescerão nas suas tendas. O povo vai vindo. E se a gente ler lá em Jeremias, capítulo 44, precisa abrir não, veremos que quando a Síria atacou o Reino do Norte, algumas pessoas fugiram para o Egito. Mas o profeta está denunciando, vocês que estão fugindo para o Egito, não adianta nada não, porque a tristeza vai bater lá em vocês também. Vocês estão fugindo do Egito em busca de paz? Não. Mênfis aqui é uma cidade no Egito que era muito conhecida por seus cemitérios. Ela tinha muitos cemitérios. Se eu não me engano, aquelas pirâmides, se não me engano, fica perto dessa cidade de Mênfis. Agora esqueci de Gizé, pirâmide de Gizé, né? Que fala. E se não me engano, pelo que eu estava lendo, fica nessa cidade de Mênfis, que fica ali, que tem muitos cemitérios, que tinha muitos cemitérios, tinha muitos lápide, mas como chama o mais bonito? Tem um termo mais bonito. Enfim, esqueci agora, mas é muitos cemitérios. E o povo que ia para o Egito em busca de paz não ia encontrar lá paz, porque ia morrer sem nada. Porque o texto continua, que os seus preciosos objetos de prata as urtigas possuirão, e os espinhos crescerão nas suas tendas. É túmulo, sabe quem fala? É lápide, agora esqueci mas existiam muitos cemitérios na região ali. Então o povo que buscava paz, buscava esperanças, buscava algum sentido de refúgio, não encontrará mesmo fugindo para o Egito, porque o povo ia morrer em cativeiro lá também. Essas urtigas seriam doenças? Pelo que eu entendi, plantas, folhas, folhagem. Pelo que eu li outra versão, eles falam que as plantas e os espinhos irão dominar as suas coisas. Não vai nascer nada, vai morrer. Justamente, vai morrer, vai possuir, que vai ser abandonado. Pelo que eu entendi, vai ser abandono. Quando você abandona, você já viu aqueles filmes não de terror, mas aqueles filmes de catástrofes, aí as plantas vão crescendo e vão dominando e vai destruindo os prédios, as casas. Então, pelo que eu entendi, vai ser um abandono. As coisas ficarão para trás. Justamente. Olha o 7 e 8. Agora, a partir do versículo 7, o profeta está falando de forma passada, mas apontando para o futuro. O pretérito... agora esqueci. Não, no caso aqui, é apontando para o ataque da Síria. Mas ele está falando de forma do passado, mas está falando do futuro. Olha aqui, 7. Chegaram os dias da punição, chegaram os dias da retribuição, e Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem inspirado é um louco, por causa da tua muita maldade, do teu grande ódio. Olha o 8. O profeta é sentinela de Efraim, o povo do meu Deus. Mas em todos os seus caminhos há um laço de caçador de aves e de inimizade no templo do seu Deus. Usando essa linguagem pretérica, o profeta está falando sobre a lei da semeadura. O povo colheu o que plantou, o povo colheu o abandono, Deus o abandonando também. O povo colheu o mal, eles irão colher a destruição. E por causa disso, o profeta é chamado de insensato, o profeta é chamado de louco. O profeta que também é chamado de sentinela. Sentinela é aqueles guardas que ficavam nos muros de Israel, protegendo e avistando-se, como que é? Se tinha algum perigo, ele avisava para o povo. E nós hoje em dia, trazendo para nós hoje em dia, nós também somos sentinelas de Deus. Nós somos sentinelas do Evangelho de Deus. Nós temos a necessidade, a obrigação de fato de anunciar o juízo iminente de Deus.
Jesus está voltando. E nós vemos como que o povo está hoje. O povo não está muito diferente daquela época de Israel, não. O povo continua abandonando a Deus, buscando outros deuses, buscando outros ídolos. E nós, como sentinelas de Deus, o que anuncia o Evangelho, nós temos que buscar avisar. E muitos serão chamados de loucos, de insensatos, mas mesmo assim nós temos que anunciar o reino de Deus. Sabe que tem sentinela hoje, aqui nessa manhã aqui? Versículo 9. Eles se corromperam profundamente, como nos dias de Gibeá. Ele se lembrará das suas maldades e punirá os seus pecados. Não sei se vocês lembram, mas Gibeá foi uma cidade da tribo de Benjamim. E nessa cidade aconteceu um dos episódios mais, deixa eu ver o termo que eu posso falar, macabros da Bíblia. Macabros não no sentido espiritual, mas no sentido dos acontecimentos que você fala assim, meu Deus, mentira que isso aconteceu. Mentira, isso não pode estar na Bíblia. Isso não faz sentido. Mas de fato aconteceu. Está lá em Juízes 19 a 21. Mas antes de contar, resumir essa história, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus que nos salva, que nos instrui, que nos guarda. O nosso manual de fé e prática. Quem é mais antigo da Lagoinha sempre vai lembrar que quando o pastor Márcio pegava a Bíblia para pregar, ele pegava, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer. Acho que quem é mais antigo da Lagoinha vai lembrar dessa frase do pastor Márcio. Mas por que eu estou falando isso? A Bíblia é um livro lindo, certo? Amém? Maravilhoso, perfeito, sim. Conta a história da salvação, conta a história da redenção, conta como nós fomos alcançados por Deus, certo? Mas também a Bíblia não se esconde dos podres dos seus personagens. Ao mesmo tempo que nós lemos na Bíblia a crucificação, a ressurreição, a glorificação, nós lemos também que 2 filhas embebedaram o pai para transar com o pai. Nós lemos na Bíblia. Nós lemos na Bíblia, desculpa o termo, mas todo mundo aqui é adulto. Todo mundo aqui é adulto. Nós lemos da Bíblia uma nora prostituindo com seu sogro, Tamar e Judá. Nós lemos na Bíblia um rei que manda matar seu general por causa que apaixonou pela mulher do seu general, engravidou a mulher do seu general. Nós lemos na Bíblia também a história de um irmão que estupra outra irmã e o outro irmã, em vingança, mata esse irmão estuprador. Game of Thrones não tem nada muito... A gente fica chocado com Game of Thrones, fica essas séries, novelas, mas se ler a Bíblia não fica muito diferente, muito atrás não. Não passa mesmo. Mas essa história, para mim, Vitor, para mim, essa história de Juízes 19 e 21 é a mais bizarra, é a mais tenebrosa da Bíblia. Em resumo, havia um levita e uma concubina. E eles estavam viajando e parou para descansar na cidade de Gibeá. Nessa cidade, chegaram alguns homens, viram os hóspedes e tentaram invadir a casa onde estavam hospedados, querendo abusar do levita. O levita, por sua proteção ou por seu desprezo, entrega a concubina. E os homens daquela cidade fazem o maior acerco com aquela mulher. E entregam no outro dia praticamente ela morta. Morreu, o levita pega a mulher, esquarteja ela em 12 pedaços. Juízes 19 e 21, depois você lê com calma. Olha, esquarteja a mulher em 12 pedaços e entrega cada pedaço para uma tribo de Israel. Esse evento levou uma guerra civil em Israel e quase a extinção da tribo de Benjamim. A primeira vez que eu fiquei com essa cara também. Eu falei, gente, não é possível que está escrito aqui na Bíblia. E sabe o que é engraçado? Que no último verso de Juízes está lá escrito assim: naqueles dias não havia um rei em Israel e cada um fazia o que era certo. Mas o nome uma dúvida. É antes de Saul? E antes de Saul. Isso é no tempo de Juízes. É, porque
Isso. Foi a última história de Juízes. Aí depois vem Ruth, depois vem Samuel. Mas o engraçado é que no último versículo de Juízes está justamente esse texto. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Realmente está escrito isso mesmo. 21, 25. Exatamente. E tinha coisas piores. Não, e fora muitas histórias que eu deixei para trás ali, Levi tentando vingar a irmã também, muitas histórias que eu não coloquei aqui por causa do tempo, mas que a gente lê e fala, gente, mentira que aconteceu isso. Mas a Bíblia não tem o menor problema em esconder, ou melhor, em mostrar a maldade humana. Trazendo para os nossos dias o quão ruim o ser humano é sem o rei de Israel, sem o rei Jesus Cristo. Só pegar o livro da Atena aí todo dia lá, você vê, gente, é cada crime um mais absurdo que o outro. Não, nem eu, mas é assassinato, é feminicídio, Vocês viram Heróis no filme, nem sei. Esses dias arrastaram a mulher pela rua lá até morrer. Tá vendo? Engraçado que o relacionamento agora não está acabando mais não, agora está acabando com a vida da pessoa. A pessoa termina com alguém, a pessoa é morta desse seguinte. Justamente, as pessoas não aceitam. A gente vai entrar daqui a pouco sobre esse ponto, isso até adiantou. Eu tô pensando toda vez uma mulher morta por causa que ela tem um outro namorado que achou que ela com 7 anos. Só porque terminou o namoro, o casamento, o homem acha que tem o direito de matar a mulher. Mas tem muitas mulheres também que são muito condenadas. Elas procuram. A gente não passa a mão, não, mas não é. Claramente a Foi pessoa. o homem, mas muitas vezes é a mulher. Porque o homem, ele age. O homem é muito objetivo. A mulher é manipuladora. Deus já nos mostrou isso. Eu falo até dentro do casamento, né? Que eu vejo, o que eu quero, eu faço aqui, ó, eu mando mesmo. É verdade. Isso é verdade. A última palavra é sempre a dele, sim senhora. Mas é verdade. Mas eu quero, eu fiz. A Eva que ela fez. Não, vai. 10. Achei em Israel como uvas no deserto. Vi vossos pais como os primeiros frutos da figueira. Perdão, isso. Mas eles foram para Baal Peor e consagraram essas coisas vergonhosas. Tornaram-se abominação como aquilo que amaram. O profeta compara Israel como os primeiros frutos da figueira. Nós sabemos que Deus fez uma aliança com Abraão, que a partir de Abraão veriam Messias, que veriam Messias, veria a nação de Israel. Porém, essa aliança é quebrada quando em Números 25, os homens se prostituem com mulheres moabitas. Se a gente ler lá em Números 25, veremos que o povo se prostitui com essas mulheres e começam a adorar Baal Peor, levando a ira divina. Se não me engano, naquele dia, acho que morreram, agora fugiu, acho que 24 mil pessoas, agora esqueci, morreu muita gente naquele dia, agora o número esqueci. Mas justamente, achei Israel no deserto, mas se prostituíram por causa das suas paixões. Olha do 11 ao 14. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá mais nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham criar filhos, eu os privarei deles, para que não fique mal algum, para que não fique nenhum. Ai daqueles quando eu me afastar. Vi Efraim plantando no lugar aprazível, como Tiro, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? Lhe darás o ventre que aborte e os seios ressecados. Do 11 ao 14, Deus vai fazer uma comparação com a fertilidade. Baal nada mais é que o deus
da fertilidade nessa cultura mesopotâmia. E fazendo um contraponto, enquanto Baal era o deus da fertilidade, o povo fazia sacrifício à fertilidade, Deus, contrapondo isso, vai falar, vocês estão sacrificando a fertilidade, então só por causa disso, eu vou cortar a fertilidade de vocês. Então, as suas mulheres não vai ter mais nascimento, as suas mulheres ficarão estéreis. Não haverá mais nascimento, não haverá mais gravidez, e mesmo se tiver gravidez, eu irei, é Deus falando isso, eu irei removê-los, matando por causa do pecado de Israel. O que significa concepção nesse conceito? Concepção, acho que é o parto, ter filho. Não vai mais conceber filhos, não vai ter mais filhos. Gerar filhos, por causa do pecado do povo. 15, 16, 17. Todo o seu mal se acha em Gibeal. Gibeal foi a cidade onde Saul foi ordenado o rei de Israel. Quando Deus instaurou Israel, ele queria um estado teocrático, ou seja, que Deus reinaria, ele seria o rei supremo. Mas por causa dos convívios, com a interferência dos povos vizinhos, o povo clamou um rei. Ele levantou Saul. Mas por causa da monarquia de Israel, é que está acontecendo tudo isso aqui. Os reis, se a gente lê Reis, Samuel, principalmente Reis e Crônicas, vai lá, a maioria, chute, uns 80%, a Bíblia vai falar, tal rei foi mal aos olhos do Senhor. Foram um pouco, você conta nos dedos quantos reis falam que a Bíblia fala que o rei foi reto segundo o coração do Senhor. A maioria foi mal. Os reis incentivavam, os reis levavam o povo a se prostituir. Então, justamente lá em Gibeal, quando Saul foi consagrado, ordenado, que começou essa idolatria do povo. Então, está falando assim, todo o seu mal começa lá em Gilgal, onde Saul foi consagrado. Pois dali eu passei a odiá-los, porque o povo trocou Deus como um rei para um homem como rei. E eu os lançarei fora do meu templo, por causa das suas obras más. Não os amareis mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido e a sua raiz se secou. Eles não darão mais frutos. Ainda que gerem, matarei os seus frutos desejáveis no seu ventre. O quão pecador deve ser o povo, quando a Bíblia fala, Deus falando para o povo, eu não vos amareis mais. Nós vemos a Bíblia, Deus é amor? Deus é amor. Deus é perdão? Deus é perdão. Mas imagine você escutar isso de Deus, eu não amo mais vocês. Vocês me abandonaram? Eu não amo mais vocês. E todos os seus príncipes são rebeldes. O quão pesado você escutar isso do próprio Deus, que o Deus, a Bíblia mostra que Deus é amor em essência. Desculpa, mas eu cheguei aqui, você já tinha pensado, Efraim significa o que aqui? As tribos do norte. O reino do norte, né? Todo o reino do norte. Efraim é descendente de Efraim. Israel, De Davi, de Jacó. É uma das... É que quando teve a divisão, ficou Benjamim e Judá no reino do sul e as outras 10 tribos no reino do norte. Essas tribos eram a partir dos filhos de Jacó. Isso. Então, Efraim é o filho de Jacó. Acho que é mais novo. E mais novo é Benjamim. Mas é descendente de um desses. Que quando houve a separação do reino do norte e do reino do sul, Judá e Benjamim, as tribos de Judá e Benjamim ficaram no reino do sul. As outras 10 tribos, Simeão, Rubens, Manassés, enfim, ficaram a tribo do reino do norte, por causa da separação. Judá ficou com a linhagem de Davi e o outro ficou com Jeroboão. Sabe, irmão, eu tenho essa dúvida, por que houve essa separação? Por que ficaram só os dois do sul e o resto do norte? Foi a divisão da terra. Se a gente ler, você vai ver que desde lá dos tempos, você vai ver que desde lá dos tempos de Moisés, Josué,
já tinha essa rixa entre o povo do norte e o povo do sul. E não é à toa que se a gente lê em Samuel, vai ver o povo de Efraim, já avisando que provavelmente os escritos já foram escritos depois, Samuel, Reis, depois da divisão. Então o povo está escrevendo, crônicas principalmente, o povo está escrevendo já sabendo de divisão. E eles brigavam pelas terras, né? E a separação, o ápice da separação foi o que acontece. O povo está construindo, Salomão construiu o templo, e para a construção do templo cobrou muito imposto do povo. Aí o que aconteceu? O Salomão morreu, veio Roboão, seu filho. O povo pediu, Roboão, por favor, o templo está lindo, está maravilhoso, está perfeito, glória a Deus, mas vamos baixar o tributo? O povo daquela época também não gostava de pagar imposto, não. Aí Roboão foi escutar os conselheiros. Aumentou, foi isso? Exatamente. Os conselheiros falam assim, os conselheiros do rei, Salomão, está na hora de abaixar, não tem uma necessidade. Aí, Roboão, vamos abaixar. Aí o Roboão foi escutar outra opinião dos amigos deles. Aí fala assim, ô Roboão, esse povo é todo preguiçoso, pode aumentar mais o imposto. Fala assim, que o dedo do seu pai, o que o seu pai fez, não vai ser 10% do que eu fiz. Aí gerou uma revolução, uma rebelião, que gerou a divisão entre as tribos. E ficando assim até o dia de hoje. Até o fim delas, né? Mas... Não, Só Paga aumenta. imposto, tem benefícios, não, acho que não tem. 17. E o meu Deus os rejeitará. Ah, meu Deus, acho que... E o meu Deus os rejeitará. Porque não ouviram e andarão errante entre as nações. Olha o contraponto que Oséias vai fazer. O povo estava adorando Baal. E Moisés está falando... Oséias está falando assim, o meu Deus os abandonará. Nós lemos na Bíblia, ao longo do tempo, o povo abandonando a Deus. O povo abandonando a Deus, esquecendo de Deus, trocando Deus por outras coisas. Mas a mesma Bíblia que mostra o abandono de Deus, mostra sempre que há os remanescentes. Foi assim no tempo de Oséias, falou assim, ó, esse Deus seus aí, não é o meu Deus é o Deus de Israel. Foi assim nos tempos de Elias, os 7.000 que ainda não se curvaram a Baal. E será que hoje em dia ainda existe remanescentes? Nós encontramos remanescentes aqui na Lagoinha Mangabeiras, que não troca Deus por outros deuses? Ah, meu Deus, faltam 5 minutos e ainda começou o capítulo 10 agora. 10. Agora no capítulo 10 vai continuar a destruição de Israel, mas com 2 focos principais. Do 1 ao 8, Deus irá destruir os altares dos ídolos que o povo criou. E dos 9 ao 15, a destruição da nação de Israel. Deixa eu ver, peraí. Olha do 1 ao 4. Israel é uma videira viçosa, que dá o seu fruto. Multiplicaram os altares à medida que seu fruto aumentava. Fizeram belas colunas, à medida que prosperaram na terra. O seu coração está dividido. Por isso serão culpados. Eles o derrubará os seus altares e destruirá as colunas. Certamente agora dirão, não temos reis. O que teremos ao Senhor? E o rei? O que poderia ele fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo alianças. Por isso litígios brotam como ervas venosas e sulcos nos campos. Primeiros 4 versículos, Deus faz um paralelo. À medida que o povo Israel ia crescendo, prosperando, o povo ia trocando a adoração a Deus para os outros deuses. Então, fazer esse paralelo. Enquanto mais crescia, mais abandonava a Deus e buscava outras pessoas, outros deuses. Por causa disso, ele iria destruir
os altares do povo. Porque na cabeça deles, no versículo 2, ele fala assim, o coração está dividido. Porque na cabeça deles havia um sincretismo, mais fácil dizendo, religioso, com o Deus de Israel, com os outros deuses ao redor. Então o povo estava, na cabeça do povo, estava fazendo sacrifícios a Baal, mas pensando que era para Deus. Não, é a mesma coisa do bezerro de ouro. Quando o povo fez o bezerro de ouro, o povo está achando que fez Deus, que fez o Deus de Israel. Mas o povo sabia que não podia fazer imagem e escultura. Mas o povo, na cabeça do povo, estava adorando a Deus de Israel, mas criou outros deuses. E igual a Cordélia falou, é a mesma coisa hoje em dia. Eu não sei se vocês conhecem, mas hoje, de manhã, está na missa, à noite está no culto, na segunda está no terreiro, na terça está no centro espírita, aí na quarta vai no Hare Krishna, aí na sexta está no templo budista. Aí faz é o que o povo naquela época fazia, hoje o povo também faz. Vai buscando, atira para todo lado. Só muda de... Só muda a forma. E a gente está falando sobre aliança. Olha o 4. Falam palavras vãs e juram falsamente, fazendo alianças. Por isso, litígios brotam como ervas venosas. Naquela época, o povo estava nem aí em relação ao senso de lealdade e compromisso. Antigamente, tinha aquele famoso ditado, tal pessoa tem palavra. Prometeu, cumpria. Não precisava de cartório, não precisava de CNPJ, não precisava de nada. Prometeu, cumpriu. Ô João, eu estou precisando dessa cadeira, você vende para mim? Quanto você vende? R$1.000? R$1.000. Eu posso pagar de 5 vezes, todo dia primeiro, depositar para você, R$200. Pode? Fechou. Então, todo dia primeiro, a minha palavra, todo dia primeiro estava na conta do João R$200 durante 5 meses. Mas, hoje em dia, as alianças, estava falando de casamento, a gente entra em compromissos, em alianças, buscando benefício próprio, buscando os seus próprios interesses, não só casamento, mas em tudo, empresa, tudo hoje em dia está pautada, são alianças falsas, que só procuram o próprio interesse. A pessoa não faz mais sentido, não me atende mais, tchau para você, obrigado por tudo, tchau para você. Abandona. É o que o povo estava fazendo. 5-8. Os moradores de Samaria não terão medo por causa do bezerro de Bet-Aven, e o seu povo se lamentará por causa dele. Os seus sacerdotes idólatras também prantearão por causa da glória que se afastou dela. O bezerro será levado para a Síria como um presente ao grande rei. Efraim será humilhado. Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será arrastado como um graveto na superfície da água. Os altares de Avém, o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. E dirão aos montes, caiam sobre nós, e as colinas, cubre-nos. Do 5 ao 8 vai tratar sobre a idolatria do povo em relação aos ídolos. Por terem perdido a fé no Senhor, por terem abandonado a Deus, eles se apegaram ao bezerro. O bezerro naquela época era um sentido de força, se não me engano tem algumas, agora esqueci o livro, não sei se é Jó, se é Provérbios, fala assim, os chifres do Senhor, se não me engano é em Jó, está lá, os chifres do Senhor, é que significa a força do Senhor, por causa desse significado que tinha antigamente o boi e o touro. Mas o Deus dele, entre aspas, o Deus do povo, seria levado para o cativeiro, seria destruído no cativeiro. Não só o Deus, mas o rei também. Então, o povo, sem Deus e sem rei, o povo ia ficar tão desesperado que no 8 vai pedir, dirão aos montes, cubre-nos, e as colinas caiam sobre nós, que o povo ia pedir para morrer. Imagina o povo sem Deus, sem o Deus,
e sem o rei. O povo estava desesperado a tal ponto que pedirá para morrer. É melhor morrer do que viver sem meu Deus e sem o meu rei. 9. Ó Israel, tens pecados desde o dia de Gibeá. Gibeá, que eu contei, história de Juízes. E ali permaneceram. A guerra contra os que se praticam o mal não alcançou em Gibeá. Mesmo com o conflito, mesmo o que aconteceu em Gibeá, o povo não aprendeu. O povo continua se prostituindo, o povo continua idolatrando, o povo continua na imoralidade. O povo não aprendeu nada. 10. E eu os castigarei quando quiser, e os povos se reunirão contra eles quando forem castigados por sua dupla transgressão. Olha o 11. Porque Efraim era uma novilha domada que gostava de trilhar e poupava a beleza do seu pescoço, mas porém há rios em Efraim, e Judá lavrará, e Jacó desfará os seus torrões. No 10, em 726 a.C., o rei, espera que eu não sei o nome dele até hoje, Salmanaser V, tornou o rei da Assíria, e ele ataca Israel. 4 anos depois, em 722 a.C., eles invadem Samaria e levam o rei Oséias, não esse Oséias da Bíblia, outro Oséias, como prisioneiro. E no 11, ele faz outro simbolismo, compara Israel com uma ovelha livre, leve, solta, que amava pastar, mas que por causa do seu pecado, essa ovelha livre iria ser escrava de outra nação. E não só Israel, mas Judá também. O povo estava falando sobre Judá também, falando sobre as tribos de Jacó. Pulo 12, olha o 13 ao 15. O 12 eu vou deixar por último. Lavrarás a impiedade, colhestes maldade e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos seus guerreiros. Portanto, entre o teu povo levantará tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas. Como Salmão destruiu Bet-Arbel no dia da batalha, ali a mulher se despedaçará juntamente com seus filhos. Assim vós fará Betel, por causa da vossa grande maldade. Ao alvorecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Mais uma vez, por causa do pecado do povo, eles seriam atacados. E outra coisa, o povo tinha abandonado a Deus e começando a confiar, igual no texto fala, nos seus próprios homens, no seu próprio exército, nas suas próprias fortalezas. E trazendo indo para a conclusão aqui, em que nós estamos confiando hoje? Nós estamos confiando em que hoje? O salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Hoje em dia não temos mais guerras, ou melhor, não temos mais necessidade de tantos guerreiros, exércitos potentes, no Brasil, vamos falar assim, verdade? Mas as pessoas hoje em dia estão confiando no dinheiro, confiam na família, confiam na poupança, confiam nas pessoas, confiam na fama, mas a verdade é que o dinheiro pode acabar, a família pode abandonar, um Collor 2.0 pode roubar sua poupança, a fama pode acabar, as pessoas podem falhar, mas quando nós depositamos a nossa fé e nossa confiança em Deus, Ele promete que Ele nunca nos abandonará, Ele nunca falhará. A gente possa estar passando fome, Ele nos dará o que comer, passando sede, Ele nos dará o que beber, passando frio, Ele nos dará o que vestir. Podemos estar no deserto, mas lembrando, foi no deserto que Deus revelou por meio de sombra durante a manhã, fogo durante a noite, comida caindo no céu todo dia, porque, igual o apóstolo fala, tudo
tudo podemos naquele que nos fortalece. Então nós temos que confiar em Deus, confiar que Ele é o nosso refúgio e proteção, e não confiar nos nossos bens materiais, nosso dinheiro, nossa família, nosso casamento, porque tudo isso é passageiro. Mas a fidelidade de Deus é eterna. Último, 12. Semeai justiça para vós, colhei segundo a misericórdia, livrai o campo virgem, porque o tempo de buscar o Senhor até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. Mas, minhas irmãs, meu irmão, apesar da iminente destruição, Deus ainda mandará o seu refúgio. Mesmo a abundância do pecado do seu povo, mesmo nós pecamos todo dia contra Deus, a misericórdia dele renova a cada manhã, igual esse diz Lamentações 3:23, a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. E glória a Deus por isso, porque a misericórdia dele é a causa para não sermos consumidos. Então, finalizando o estudo de hoje, talvez, não sei como você chegou aqui, talvez está em pecado, ou pecou e está triste, mas se Deus te permitiu mais uma vez, mais um dia, acordar, é porque te deu mais um dia para você se arrepender, se voltar até Ele. Às vezes, quando a gente peca, nós temos a intenção de afastar de Deus, afastar do Senhor, mas Ele nos convida, quando pecarmos, aproximarmos dEle. Que essa possa ser a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos. Amém? Vamos orar? O pastor Pedro ora por nós aí. Aí, ó, chegou no amém aí, ó. Tá vendo os pastores hoje em dia chegam só no amém, olha. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por esse estudo. Obrigado pela exposição da palavra. Feita pelo Nicolas. Pai, que essa palavra possa continuar penetrando nos nossos corações. A tua palavra